Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre reforma tributária. Estou trazendo esse tema em vídeo por ser um tema um pouco mais complexo. Vai ser um vídeo curto, mas eu quero abranger 3 pontos, ou melhor, 4 pontos que eu anotei. O que é a reforma tributária? A reforma tributária do consumo versus renda. O que é a diferença de cada um? Quais são os impostos velhos e os impostos novos? Quais impostos vão ser extintos e por quais eles serão substituídos? Como que fica o período de transição e como é que ficam os benefícios fiscais na reforma tributária. Então vamos lá, primeiro ponto, essa é a reforma tributária do consumo. O que isso significa? A reforma que vai afetar os impostos sobre o consumo e não os impostos sobre a renda. Os impostos sobre o consumo a gente está falando de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. O imposto sobre a renda, que é IRPJ, CSLL, esses impostos não serão alterados na reforma tributária. Tudo bem que a gente acabou de ter uma legislação aprovada, mas não é a reforma tributária, é uma legislação específica, que trouxe a tributação sobre os dividendos. Então, a tributação sobre a renda passou a adicionar ali, a partir de 2026, uma retenção na fonte de 10% sobre os lucros distribuídos acima de 50 mil por pessoa jurídica, pagos a uma mesma pessoa física, e uma tributação mínima, que vai uma faixa progressiva de 0 a 10% nas rendas anuais a partir de 600 mil até 1.200.000 ano, Então 1.200.000 pega a alíquota máxima de 10%. Voltando para o nosso tema, voltando à reforma tributária do consumo. Então, impostos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. São 5 impostos que serão convertidos, substituídos por 3 impostos, que seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Então, ICMS, ISS, PIS e COFINS, eles serão todos extintos e substituídos, ou melhor, IPI serão substituídos por IBS e CBS. E adicionalmente a gente vai ter o IS, que é o Imposto Seletivo, que é popularmente foi apelidado Imposto do Pecado. Vai incidir sobre produtos, é um imposto que vai incidir na indústria, na produção, na fabricação de produtos que a legislação considerar produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente ou outro tipo de nocividade. Então, isso é a base da reforma tributária, essa substituição destes impostos pelo IBS, CBS e Imposto Seletivo. Então, se você é uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço, que hoje paga PIS, COFINS e ISS, você vai parar de pagar PIS, COFINS e ISS e vai pagar apenas IBS e CBS. Então, por que o prestador de serviço está tão preocupado com a reforma tributária? Pega uma empresa prestadora de serviço no lucro presumido, que paga 3,65% de PIS/COFINS e 2% ou 5%. Vamos pegar o caso que paga menos, 2% de ISS. Então, vai sair de 5% de imposto e vai para uma alíquota possivelmente de 28%. Então, isso é algo drástico. Se você é uma empresa de produto, paga ICMS, PIS e COFINS, você vai deixar de pagar esses impostos, você vai pagar apenas IBS e CBS. A gente está estimando uma alíquota base de 28%, com algumas exceções. Então, alguns produtos vão ter uma redução de alíquota, como alguns gêneros alimentícios e como alguns segmentos, como, por exemplo, educação, vai ter uma redução de alíquota, e alguns outros segmentos também vão ter esse tipo de benefício. E a reforma tributária passa a ter a lógica do crédito financeiro integral. Então, todas as despesas, todas as compras, desde que o fornecedor, o ente que está antes na cadeia, tenha gerado e pago um imposto, e o valor desse imposto gerado e pago vai ser exatamente o que vai ser transferido de crédito. Então, a gente acaba com aquela discussão de PIS/COFINS e ICMS sobre insumo e passa a ser um crédito financeiro integral. Tem várias nuances que eu não vou entrar em detalhe, eu quero trazer nesse vídeo mais uma noção geral da reforma tributária. Depois eu vou destrinchar alguns pontos mais específicos, como é que fica as empresas do Simples Nacional, empresas de aluguel, segmentos que realmente vão ter uma mudança muito importante, muito significativa para o negócio. Período de transição, como é que vai funcionar? 2026 chegou, está na cara do gol, 2026 a gente passa a ter uma alíquota de 1% de IBS e CBS adicional, que vai ser compensado com PIS, COFINS, ICMS, etc. Então, isso a princípio não vai onerar, mas vai ser um período teste. Em 2027, o que acontece? PIS/COFINS é extinto integralmente e a gente passa a ter integralmente a incidência da CBS. Já o ICMS, o período de transição começa só em 2029. A gente começa a ter
um pouco menos de ICMS e um pouco de IBS. E ao longo dos anos, 29, 30, 31 até 2032, nós temos uma regressão do ICMS e uma ascensão do IBS na operação. Até que em 2033 a gente passe a ter a reforma tributária incidindo em sua plenitude, né, com todas as suas normas. Então, perceba que a gente vai ter que lidar por um bom período de tempo, né, por longos anos até 2032, com um sistema híbrido, né, com os impostos velhos e com os impostos novos. Isso vai trazer uma complexidade, né, algo que já é extremamente complexo, mas que a reforma tributária tenha vindo para simplificar e facilitar. A gente vai precisar de lidar com dois sistemas tributários distintos ao mesmo tempo até 2033. Por fim, falando um pouco sobre os benefícios fiscais, como que ficam os benefícios fiscais? Isso é certo, né? Os benefícios fiscais serão extintos, isso está na norma, isso veio junto com a reforma tributária. Então, até 2032 ainda teremos os benefícios fiscais vigentes, mas a partir de 2033 os benefícios serão completamente extintos. E a extinção do benefício fiscal vai sendo aos poucos também, porque ele vai ser proporcional à regressão do ICMS e à ascensão do IBS. Então, esse é um ponto assim, muito importante também, muito significativo. Muitos planejamentos tributários das empresas, inclusive que nós fizemos aqui na RET, sustentaram muito nos benefícios fiscais. Então, agora com o fim dos benefícios fiscais, o jogo muda completamente. Ainda dá para absorver e se beneficiar desses incentivos até 2032, mas qualquer planejamento tributário que é feito hoje, a gente já precisa de levar em consideração o novo cenário de reforma tributária plena de 2033 e os períodos de transição. Isso é algo que tem que ser feito, não tem jeito. Então, corre o risco de um planejamento tributário já ser feito estando obsoleto. E assim, todo esse cenário, né, a reforma tributária vindo, mudando a regra do jogo, a tributação de dividendos e tudo que o movimento que o Estado brasileiro, né, tem feito com relação aos impostos tem gerado uma fuga de pessoas, uma fuga de capital, tanto pessoa física que tem patrimônio quanto negócios e empresas, para países menos tributados. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Hoje tem muita empresa, muita gente falando ou quer saber do Uruguai e do Paraguai, serem países que têm zonas francas e legislações com incentivos maravilhosos para empresas e pessoas que realmente deixam a operação muito mais competitiva. Então aí teve o caso agora da Lupo, né, que foi para o Paraguai para operar lá provavelmente com a lei da maquila, que vai ter realmente uma eficiência tributária, e vai ganhar muita competitividade. Bem, esse é um outro tema que depois eu vou gravar um vídeo específico sobre Paraguai e Uruguai, explicando como que funciona as leis da Zona Franca, a lei da maquila do Paraguai e principalmente o acordo Mercosul, que pode trazer um benefício também muito grande. Obrigado, até a próxima, depois eu trago vídeos aí mais específicos sobre esses assuntos.